Espero que haja graça, haja paz na sua vida, você esteja firme no Senhor, apesar das tribulações, que são muitas. Vivemos em um mundo tenebroso, o apóstolo Paulo falou isso, né? Vivemos uma sociedade tenebrosa, e nós precisamos cada dia mais da graça do Senhor para não nos afastarmos e não perdermos a fé. Não é difícil perder a fé. Não é difícil perder a fé. Não é difícil enfraquecer. Eu não sei quantos estavam aqui, né? Algumas semanas atrás, o pastor Bruno, eu, a nossa liderança, nós estamos preocupados com as famílias. Nós estamos preocupados com casamentos, né, pastor? A relevância tem esse ano, o tema da relevância esse ano é sobre família. E nós estamos preocupados com as famílias, preocupados com os casamentos. E eu me propus a trazer alguns princípios sobre casamento, sobre família. E algumas semanas atrás, eu falei sobre os homens. Procura-se o líder do lar. Quem estava aqui? Levanta a mão, me ajuda aí. Pouca gente, muito pouca gente. Então talvez você não vai entender bem o que eu vou fazer hoje aqui à noite. Então, 3 semanas atrás, eu mostrei alguns princípios bíblicos sobre o marido como líder do lar. E dei um perfil sobre vários tipos de marido, né? O marido passivo, o marido ditador, o marido ansioso e vai por aí afora. E naquele dia nós combinamos com as mulheres que nós não permitimos aqui o ministério do cotovelo. Já ouviu falar disso? O ministério do cotovelo é assim: o pastor está pregando lá e falando, lendo o texto bíblico, e a mulher vira para o marido assim, ó, isso aí é para você, ó. Isso aqui é para sua mãe, ó. Então, nós não queremos que isso funcione aqui essa noite. Aliás, não deve funcionar nunca, né? Mas não queremos que isso funcione aqui essa noite, porque queremos que você receba a sua palavra de Deus para a sua vida. Então, no decorrer eu vou também fazer algumas ênfases e falar com os homens, porque hoje nós precisamos falar para as mulheres. Semana passada, algumas semanas atrás, os homens que ouviram, os homens aguentaram corajosamente, né? E agora as meninas vão ter a parte dela. Deus criou o casamento: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Deus planejou o casamento, e o casamento é a primeira instituição de Deus na terra. O casamento, primeira, a igreja, segunda, e talvez o Estado, a terceira, e isso deixa para lá. E Deus, quando coloca então a instituição família, Ele quer que o homem e a mulher, ao saírem da casa de seus pais, sejam felizes, se não tenham filhos, tenham sexo, e filhos venham de um sexo, os filhos venham da alegria do sexo, e que a casa seja feliz. Mas há princípios inegociáveis que Deus planejou, há um protocolo que Deus planejou para a família. E Deus tem esses protocolos bem estabelecidos. Ficamos preocupados nos dias de hoje porque quase não se fala sobre isso. Ao menos eu não tenho visto. Às vezes a gente vê internet e tal, pregadores por aí, e não vemos esta ênfase, porque isso não é um assunto popular. Não é um assunto que anima muita gente. Mas se você quer um casamento feliz, os princípios de Deus farão isso na sua vida. Não importa quanto tempo você esteja casado, e se você não está ainda, aproveita a onda, porque vai ser bom para a sua vida. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Quero falar essa noite sobre a submissão da mulher ao marido. A obediência da mulher ao marido. A submissão da mulher ao marido. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Liga a sua Bíblia aí, eu não sei se vai ser projetado. Se não, liga aí a sua Bíblia. Hoje eu trouxe a minha de papel, que eu amo muito. E vamos ler. 1 de Pedro,
Dos apóstolos, o que temos certeza que quem era casado era Pedro. Nós não temos certeza dos outros apóstolos se eram casados. Temos certeza que Barnabé, o missionário, também era casado. Talvez o apóstolo Paulo fosse casado, mas perdeu a esposa devido à perseguição do evangelho, mas isso é uma especulação. Então Pedro, por ser casado, o Espírito Santo toca nele para deixar esses princípios reservados para nosso crescimento e registrado pelo sangue de Jesus aqui ao princípio e à vontade de Deus para a família e para o casamento. 1 Pedro 3:1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se em cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. E eu quero pular esse versículo, porque tem outros aqui que talvez em próxima oportunidade eu fale sobre ele. E vai para o versículo 5. Vamos ler o 4 também, vai. Ao contrário, porque ele falou da beleza da mulher no versículo 3. Esse é um assunto legal de falar, né? Mas não vai ser hoje não. 4. Ao contrário, esteja no seu interior, falando da beleza da mulher, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. 5. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela, de Sara, vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Então, aqui um princípio claro e vital, um pilar para as mulheres. A palavra submissão, a NVI traz sujeição, tem sido amaldiçoada desde o meu tempo de muitos anos de igreja. Submissão, obediência é amaldiçoada e mal falada, mas não temos como fugir dos princípios que Deus deixou na sua palavra. Irmãos, a igreja, uma das funções da igreja é conduzir. Nós levamos as pessoas aos pés de Jesus, nós discipulamos essas pessoas, e a obrigação nossa como líderes da igreja, a igreja como instituição, é conduzir pessoas, conduzir as pessoas no caminho de Deus até que Jesus volte. É função dela conduzir. Por isso falar de casamento, por isso estamos preocupados com os casamentos, aqueles que já estão rodando, aqueles que virão ainda. E a melhor maneira de cuidar dos casamentos é mostrar o que a Bíblia fala sobre casamento, sobre matrimônio, e um pilar vital que tem a ver com a mulher. E eu quero dizer aqui para os homens, para os maridos, que você não levante esse assunto com a sua esposa. Quero sugerir que você não fale sobre esse assunto quando você chegar em casa, que eu vou apresentar aqui, salvo se ela abrir esse assunto. Vamos fazer um acordo aqui. Você não vai tratar, como eu fiz com as mulheres quando falamos dos homens daquela vez. Então quem estava aí viu bem. Então você, marido, não trate com a sua esposa sobre isso. Esse é um particular da palavra de Deus com as mulheres esta noite. Tá bom? A palavra submissão é amaldiçoada em todo lugar, e nós estamos numa sociedade onde é impensável ficar falando da mulher obedecer ao marido, da mulher sujeitar ao marido. O feminismo tem entrado destruidoramente na vida dos crentes, nas igrejas, nos comportamentos e na vida de muita gente, e tem sido uma desgraça que Satanás implantou na sociedade, nas novelas, em Hollywood, nos filmes, nas programações, a questão da mulher que leva a vida por conta própria, essa coisa assim. Bem, o que a Bíblia fala é o que importa para nós, espero que importe para você. Submissão, e eu vou trabalhar nesse momento só com a definição da palavra sujeição, submissão ou obediência. Então, em primeiro lugar, submissão definido é obediência, mas não é só uma obediência segundo o mundo fala. Há um conceito bíblico sobre a questão de obediência ou submissão como Deus fala.
Em primeiro lugar, então, submissão é obediência ao marido pela graça de Deus. O que a Bíblia ensina sobre a graça é uma coisa maravilhosa. A palavra graça aparece no Novo Testamento 164 vezes. Somos salvos pela graça. Pedro diz que para esperarmos inteiramente na graça de Deus que está revelada em Jesus. Somos então guiados pela graça. Graça, irmãos, não é só um presente, uma dádiva gratuita de Deus. Graça é o poder divino e dinâmico operando no crente. Graça é um poder. Graça é uma força que Deus dá. O apóstolo Paulo disse assim: eu trabalhei muito mais do que os outros apóstolos, mas não fui eu que trabalhei, foi a graça de Deus que fez isso em mim. Então graça é um poder que Deus te deu, que toda mulher que tem já Jesus em sua vida, ela tem essa graça dentro de você pelo Espírito Santo. Esta graça te capacita a fazer coisas que você imagina que nunca poderia fazer na sua vida. Essa graça é capaz de levá-la a conquistar coisas que você não imaginava, desde que sejam coisas que Deus planejou. Há uma graça sobre a mulher, sobre o homem também. Mas quando falamos sobre submissão, as pessoas começam a levantar os pelos do corpo e dizer: nossa, esse negócio não dá. Pastor, você não conhece meu marido, você não conhece a minha casa, você não conhece o meu pai. Eu não conheço, mas Deus conhece. E o Senhor vê, tudo sabe, tudo conhece o Senhor nosso Deus. A graça é um poder divino e dinâmico operando no crente. Toda mulher crente deve aprender que a submissão é uma coisa que Deus deseja. Não é invenção da igreja, não é machismo, não é invenção dos homens, não é invenção de pessoas. Deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne. E isso é feito na graça de Deus. Toda mulher deve aprender que esta é a vontade de Deus, mas isso só se consegue pela graça. Esse poder dinâmico de Deus te capacita, irmã, a ser submissa, obediente ao seu marido. Quanto às mulheres, versículo 1: do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se, cada uma ao seu marido. Devido ao pecado, quando o pecado entra no mundo, uma natureza ruim se estabelece dentro de nós. Uma natureza de desobediência. Você tem filhos pequenos? Cria filhos. Seu filho é bonzinho, é um anjinho? Duvido. Tem irmãozinhos? Quando o irmão pequeno pega o brinquedo do outro lá, o outro chora, grita, enfia o dedo no olho, morde, puxa o cabelo, porque ele não é bonzinho. Nós não somos bonzinhos. O homem não é bonzinho. O homem, Davi falou, nasci em iniquidade. Há uma maldade dentro de cada homem, uma coisa que nos leva a fazer o mal. E quando entra o pecado na vida do homem, esse pecado, essa natureza está no coração da mulher, que a impede de ser submissa ao seu marido. Nenhuma mulher se submete por sua própria vontade e força. Ninguém se submete a Deus por sua própria vontade e força, porque há uma natureza em nós contrária a Deus. Há uma natureza que nos leva a pecar, que quer andar independente. Não está na mulher uma disposição natural de obedecer. A tendência natural da mulher, devido ao pecado, é sempre desobedecer. Aliás, todos nós, homens e mulheres, jovens e crianças. A submissão da mulher ao marido é uma obra exclusiva da graça de Deus. Esposa, você precisa lançar mão da graça de Deus, que Ele já te deu. Você já tem isso em você. Pastor, eu não sinto. Nós vivemos o evangelho do sentir. Irmãos, Deus não nos chamou para sentir, Deus nos chamou para acreditar. Essa onda do sentir é uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Eu tenho que sentir a presença de Deus, senão o culto não foi bom. Quem te disse isso? Quem disse que nós temos que sentir? Hoje eu sinto alegria, amanhã eu sinto tristeza. Como é que vai ser minha vida?
Hoje eu estou bom, amanhã eu tenho dor de barriga, me sinto com desinteria. Eu vou ser guiado pelo que eu sinto? Não fomos chamados para sentir, nós somos chamados para acreditar. Deus falou na sua palavra, eu acredito. E a mulher nesta noite precisa acreditar que a vontade de Deus para você, irmã, é que você submeta-se ao seu marido. Essa é a vontade de Deus. A mulher crente precisa conhecer a graça de Deus, precisa aprender a confiar na graça de Deus, precisa aprender a descansar na graça de Deus. De outro modo, irmãs, não haverá jamais submissão ao marido. A mulher estará desobedecendo e desagradando a Deus. Primeira definição: submissão é uma obediência ao marido pela graça de Deus. Em nenhum lugar da Escritura diz que a mulher é menor que o marido. Em nenhum lugar da Escritura diz que a mulher tem que ser capacho do marido. Em nenhum lugar na Escritura, no Antigo e no Novo Testamento, mostra que a mulher é inferior. A mulher e o homem têm papéis diferentes, desempenham papéis diferentes. E no casamento, quando os papéis são trocados, dá uma desgraça na família. Prejudica o relacionamento, prejudica os filhos, prejudica o amor, prejudica o progresso da família, quando papéis são invertidos. Em segundo lugar, definição de submissão. Em segundo lugar, submissão é obediência ao marido pela fé. Somos salvos mediante a fé, na graça de Deus. Vivemos pela fé, vencemos pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? É confiar no que Deus disse. Quando você chegou aqui, você sentou nessa cadeira, você antes de sentar, você ficou olhando, examinando, será que vai aguentar meu peso? Eu estou meio gordo, meio não sei o quê, será que vai aguentar? Não, você chegou e sentou. Isso é fé. Você teve fé que a cadeira ia te segurar. Se Deus falou, eu acredito. Se Deus disse, dá certo. Isso é fé. Deus falou e eu acredito. A mulher precisa acreditar no que Deus diz na sua palavra. Se Deus mandou que a mulher seja submissa ao marido, então a única coisa que ela tem que fazer é confiar no que Deus mandou que ela faça. Se Deus mandou que a mulher crente, a mulher salva por Jesus, seja submissa ao marido, é porque isso é bom para ela. A mulher precisa aprender a confiar no poder de Deus. Se Ele mandou que a mulher seja submissa ao marido, é porque Ele, Deus, vai dar autoridade espiritual a ela para ser submissa ao marido. Nós estamos no milagre de Deus. Milagre de Deus, irmãos, Deus não só cura, Deus não só dá a visão, Deus não só faz coisas espetaculares. Deus dá um milagre para que a mulher seja vencedora na sua casa. Isso também é poder de Deus, você acha que não? E você já está munida desse poder. E a mulher então precisa confiar no poder de Deus, porque Deus vai se encarregar de fazer com que a sua vida dê certo. E não só isso, Deus vai cuidar de você, mulher, nas situações difíceis, quando aparecer, ou quando for difícil obedecer. Ele está do seu lado. Deus está do seu lado. Confie nisso. Nas tristezas, nas tribulações, nas desavenças. Confie nisso. O nosso evangelho é um evangelho, irmãos, do sobrenatural. Sobrenatural não é só ver anjo. Sobrenatural não é só sentir. Eu não sou contra sentir, não. A gente sente sim, às vezes. Sobrenatural é a mulher andar em vitória, em obediência ao seu marido. Deus não nos dá os caminhos fáceis. Ele nos dá de fato o poder para os caminhos difíceis. Em terceiro lugar, submissão e obediência ao marido com alegria. E agora ferrou.
A palavra grega para graça é charis. A palavra grega para carisma, para alegria, no livro de Filipenses, é cara. A parte básica da palavra é a mesma da graça. Isso quer dizer que alegria é o resultado da operação da graça de Deus. A submissão, para ser obediência segundo ensina a Bíblia, tem que ser com alegria. Há poder em você para isso acontecer. Há graça em você para que isso aconteça. Você tem mais poder do que você imagina. O poder da submissão com alegria. Obediência com cara feia, sendo um peso, como sendo um sacrifício, com amargura, ou esperando o momento certo de fugir, de escapar, não é jamais e jamais será, pela pensamento de Deus, a graça e a submissão que Deus deseja de você. Obedecer, batendo o pé, obedecer. Pode ser algum tipo estranho de obediência, segundo a carne, por obedecer por teimosia, por não poder fazer nada, por não ter outra escolha, mas jamais será a submissão que Deus ordena. Submetei-vos aos seus maridos pela graça de Deus, submeta-se com fé e submeta-se com alegria, a graça para você. Quando a mulher estuda a Bíblia e estuda sobre a submissão nos termos de Deus, conforme a Bíblia, tudo muda e ela consegue entender. Mulher, você é estudante da Bíblia, as mulheres estão aqui, estudam a Bíblia. Leem a Bíblia, estudam. Há uma graça para você fazer isso também. Precisa começar, quem não faz. É interessante a alegria, porque certa vez Pedro e João, logo depois que veio o Espírito Santo, curaram uma pessoa, e as autoridades não gostaram, levaram para o Sinédrio, açoitaram os dois caras lá. Depois soltaram na rua e eles saíram alegres porque se sentiram felizes por terem sido sofrido por causa do nome de Jesus. Coisa de louco, não é? Nosso evangelho é loucura para o mundo, irmãos. A nossa fé é loucura para o mundo. Paulo já falou isso. A sabedoria de Deus é loucura para a sabedoria do mundo. Certa vez Paulo e Silas foram presos lá na cidade de Corinto, se eu não me engano. Bateram neles, prenderam na cadeia, algemaram, acorrentaram os seus pés lá no tronco, doendo, sofrendo. Diz que à meia-noite eles cantavam louvores a Deus. Loucura! Sabe por quê? Por causa da graça. Então é possível ser submissa com a graça. A mulher crente precisa aprender a se submeter ao marido com alegria. Isso demonstrará a operação da graça de Deus em sua vida. Graça, poder de Deus para você. Em quarto lugar, definindo submissão. A obediência ao marido é voluntária. O desejo de obediência deve partir do coração da mulher. Você lê a Bíblia, você acha que a Bíblia é a palavra de Deus? O que a Bíblia está falando nesta noite? Mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos. Toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção e para a educação da justiça, para que o homem de Deus seja apto e habilitado a toda boa obra. Não é isso que diz a escritura? Inspirada por Deus. Foi Deus que inspirou. É Deus que está falando isso para você. Não sou eu, não. Então o desejo, em quarto lugar, a obediência é voluntária, porque você deseja agradar a Deus, honrar a Deus com a sua submissão. De nada adianta uma obediência imposta, que o marido vai lá, esmaga a mulher e acha que você tem que me obedecer. Não, ela obedece porque ela quer agradar a Deus, quer honrar a Deus, e Deus se sente honrado com a obediência das pessoas e com a sua obediência. Desafio as mulheres. Você, mulher, esposa, e você que vai casar, não é? Se vai casar, está começando bem, porque está aprendendo agora, não é? Você, mulher, deseja obedecer a Deus, aprendendo a obedecer ao marido. O aprendizado da submissão pode ser longo e doloroso, pois toda uma estrutura errada tem que ser destruída
para dar lugar à construção divina de uma vida segundo o padrão de Deus. Alguém já disse assim, né? Você vai casar com esse moço? Você está namorando com ele? Vai olhar lá na casa dele como ele trata a mãe dele. Porque o jeito que ele trata a mãe dele é o jeito que ele vai te tratar. Quer saber como é que é essa menina que você ama tanto, que você tem estrela nos olhos por ela, né? Quer saber como ela vai te tratar? Vai olhar lá na casa dela como ela trata o pai dela. Gente, essas coisas nós carregamos. E isso deve ser um padrão de decisão na sua vida. Com quem eu vou me casar? O aprendizado da submissão, repetindo, pode ser longo e doloroso, pois toda uma estrutura tem que ser destruída para dar lugar à construção divina de uma vida segundo o padrão de Deus. Você, mulher, está pronta? Se está pronta, nós podemos dizer amém. Você, mulher, crê que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra inspirada de Deus, a palavra infalível de Deus? Se você crê, nós podemos dizer amém. Contudo, se você diz que está pronta para obedecer, mas realmente não está, tudo vai mal. Irmãs, saibam de uma coisa: o mundo fala muito do sexo forte, do sexo fraco, não é? A mulher que é o sexo forte. É a mulher que é o pilar da casa. Um homem se destrói sem o apoio da mulher. Tanto que as mulheres têm bebê, né? Tem parto, tem dor. Eu tenho 2 filhos, homem e menina, já casados, tá, e tudo. Quando ia tomar vacina, a menina dava o bracinho lá, dava o bumbum ali. Mas o menino era um desespero, era uma gritaria. Tinha que 2 pessoas segurar, agarrar, porque gritava e berrava. Assim é o homem. O homem tem febre e fica na cama. A mulher tem febre, vai lavar roupa, vai limpar o bumbum do nenê, faz o almoço. Tô falando mentira? Não tô não. A mulher que é o sexo forte. Muitas vezes a igreja, a comunidade está em pé por causa da mulher. Muitas vezes a igreja está andando, está sendo abençoada por causa da oração da mulher. A gente faz, no Grace aí dia 21, se você ver o homem vir aqui, você vai ver que vai chover de mulher. Falou de coisa espiritual, de oração, as mulheres estão lá. Mas os homens já levaram deles, né? Para terminar, eu quero que você, mulher, abra sua Bíblia em Provérbios 21, 1. Esse versículo é para despertar a graça que há na sua vida. Provérbios 21, 1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Vamos tentar interpretar esse versículo. Então tem as palavras coração, rei e rio. Coração significa a mente, a vontade. Coração significa a consciência. Coração significa os pensamentos. O rei significa autoridade. É a figura de autoridade. E o rio é aquilo que Deus controla. O rio são as ações. Então Deus controla o coração do rei. Como o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. E o Senhor, no final do versículo diz, Ele o dirige para onde quer. Deus dirige esse rio para onde que Ele quer. O rio está no controle dele. E o rio é a vontade do rei. O rio é a vontade da autoridade. Neste momento, esse texto é de grande importância para você, esposa. O coração, então, a mente, a consciência. O rei significa autoridade. O coração do rei como um rio controlado por Deus. Significa que o coração, a vontade da autoridade, é controlada por Deus. Isso vale para tudo, gente. O meu chefe, o meu patrão, a autoridade que eu tenho sobre mim, o guarda de trânsito, o juiz. Deus tem o controle sobre todos. Deus guia a todos. Assim como Deus controla um rio, Ele pode controlar a vontade da autoridade. Mulher, a mulher precisa entender que Deus controla o seu marido. E quando você tem lutas, antes de ir ao seu marido, vá aos pés do Senhor.
Entende isso? E precisa aos pés do Senhor para pedir a graça para relacionar-se com o seu marido, porque Deus controla o coração do marido. Deus tem o poder de controlar qualquer coisa. E não há situação que não seja resolvido por um povo, por uma pessoa, no caso aqui por uma mulher, que dobre o seu joelho em oração a favor do seu marido. Eu não gosto de sugerir filmes, porque cada um tem uma sensibilidade. Um dia um pastor me sugeriu um filme lá, eu fiquei vendo o Diabo a noite inteira depois. Então eu não... Verdade. Então eu não gosto de sugerir filme, porque cada um tem a sua sensibilidade. Mas esse eu posso sugerir. Na Netflix tem um filme chamado Quarto de Guerra. Já assistiram? Isso. Ai, a mulherada está forte. É aquilo ali. Pastor, você não conhece o meu marido? Não conheço. Eu sei que existem mulheres que são pisadas, mulheres que são esmagadas, mulheres que são entristecidas, desprezadas, que pagam uma coisa horrorosa. Mas Deus tem poder sobre o seu marido. Agora, eu conheci uma mulher que jejuava para o marido morrer. Verdade. Ela queria que o marido morresse, jejuava por isso. Que praga de marido vai ser isso aí, não? Mas você vai aos pés do Senhor e Senhor Deus, dá entendimento ao meu marido, que ele possa entender a minha vida, que o meu marido possa me compreender, que o meu marido possa ser forte diante dessa situação que ele está passando, que o meu marido seja amoroso comigo, seja amoroso com meus filhos, que o meu marido seja corajoso. Protege os olhos do meu marido, Senhor. Irmãos, uma das coisas que as mulheres acabam esquecendo, já começam a casar, quando casa, só pensa em sexo, né? Sexo, que é cama o dia inteiro, acha que vai ficar na cama o dia inteiro. Vai ter que sair da cama para pagar a conta de luz, meu amigo. Não vai ficar lá. Sexo. Bem, o sexo é de suma importância na vida do casal. Só que às vezes vai passando o tempo e a mulher vai meio que esquecendo disso, porque a mulher não tem tanta necessidade de sexo como o homem. E a mulher às vezes vai relaxando a sua vida, o seu corpo. E isso é danoso para a sua vida. Hoje, com o mundo que vivemos, com a internet que está rodando, os olhos do seu marido, o coração do seu marido quer ser arrancado de você. E você pode, esposa, dar uma ajuda no seu marido nisso. Compra uma lingerie bonita, pô. Compra uma camiseta, uma camisola bem chegada, bem legal. Eu sei de um caso que te aconselhou uma pessoa, e era época de propaganda que nem essas, eu falo porcaria, né? Mas que nem a propaganda política que temos aí, ou as eleições. E tem os candidatos que dão aquela foto com a foto do candidato. Já viu isso? Não sei se fazem ainda, se é permitido pela lei, mas faziam isso. O cara chegava em casa cansado, não sei o que, tomou banho, a mulher também queria ter sexo. A mulher recebia ele com a camiseta do candidato. Chegava na cama, olhava cá, o candidato na minha cama. Então, mulher, seja inteligente. Porque querem roubar o seu marido de você. A sociedade quer roubar o seu marido de você. Então chega de falar. Vamos orar? Eu queria orar com as meninas, com as mulheres. Podemos fazer isso? Venham aqui à frente, mulheres, por favor, esposa, as moças solteiras também, as meninas. Vou orar para você ter um maridão bom que te ame. Se a igreja está funcionando, muitas vezes é porque a mulher está lá fazendo a oração, o trabalho, a intercessão. Se os filhos estão bonitos, arrumados e saudáveis, é porque a mamãe que cuidou, que tratou, que se esforçou. Eu clamo por essas mulheres, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor console o coração daquelas que estão sofrendo, porque eu sei que algumas estão sofrendo, às vezes por ter um marido incompreensível, um marido que não ama, que não elogia,
Consola o coração dessas irmãs, Senhor, e mostra o quão preciosas elas são. Preciosas, preciosas de Deus. Pilar da casa, sustentadora do esposo, sustentadora dos filhos. Que elas sejam fortalecidas, essas irmãs, e que comece a despertar nelas, ó Deus, a graça que o Senhor derramou em suas vidas, e elas se tornem guerreiras, fortes, firmes, indo aos pés do Senhor a favor do seu marido, a favor dos seus filhos, porque eu sei que teu ouvido está inclinado à oração dessas mulheres. Abençoa, Senhor, consola pelos anos de sofrimento e pelas decepções que elas tiveram. Recupera a vida espiritual, recupera a alegria, e que essas mulheres, Senhor, encontrem a felicidade que o Senhor planejou para cada uma delas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Pai, nós oramos, Deus Todo-Poderoso, por cada uma dessas que estão aqui, Jesus. Cada história, cada trajetória, cada sonho. Pai, nós oramos por aquelas que oram pelos seus maridos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, que ainda não te conhecem. Nós oramos que haja uma graça poderosa sobre a vida delas, para revelar um Deus de amor. Jesus, estas que sofrem, Pai, por conta de um passado traumático, um passado, Deus Todo-Poderoso, talvez marcado pelo abandono dos seus pais, o abandono, Pai, da sua família, talvez abusos psicológicos, abusos, Pai, até de ordem física, Pai. Nós oramos um Deus que alcança o mais profundo do nosso ser, um Deus que nos conhece de forma íntima, verdadeira e poderosa. Que haja uma manifestação da Tua presença neste momento, neste lugar, Pai, alcançando cada coração que está abatido, ferido, para que seja, Pai, curado, pois eu conheço um Deus que faz o cego enxergar, mas também um Deus que toca o coração quebrado, destruído, e o faz novo, faz novas todas as coisas. Tira, Pai, aquilo que o homem julga impossível ser, Pai, transponível, impossível vencer, a dor, o sofrimento, e toca com Teu Espírito nesse momento. Pai, encha cada uma dessas moças, cada uma dessas, Pai, do Seu amor, da Tua presença. Talvez uma palavra como essa, que gera confronto, que gera transformação, difícil de ouvir, mas uma palavra que é como uma espada de dois gumes, que penetra na nossa alma, penetra em nós como nada consegue. Eu oro, Pai, abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia. Pode tomar o seu lugar.